Agora nós vamos falar do PG Routing, a extensão para roteamentos e análises de rede. Bom, o PG Routing, ele adiciona funcionalidades de tratamento de topologia e análise de rede, assim como roteamentos. E tem como algumas de suas características trabalhar o conceito de inner queries, ou seja, de consultas alinhadas. A gente vai detalhar isso um pouco melhor quando a gente estiver tratando dos exemplos. Utiliza as funcionalidades do PostGIS, ou seja, utiliza a leitura de geometria, utiliza funções espaciais. Então é muito importante que o PostGIS seja instalado antes do PG Routing, porque o PG Routing vai precisar da estrutura do PostGIS para poder trabalhar. E adiciona as funcionalidades de topologia de rede e roteamento. A instalação é uma sintaxe muito simples. Vocês vão digitar conforme vai aparecer na tela, Create Extension PG Routing. Assim vocês vão habilitar a extensão para funcionar no seu banco de dados. Agora eu vou mostrar como a gente pode ler a documentação. Assim como nós fizemos com o PostGIS, nós vamos mostrar a estrutura da documentação para que vocês tenham maior mobilidade, maior facilidade de adaptar as suas demandas aos seus desejos. Bom, a estrutura básica da documentação é uma sinopse, um breve resumo do que aquela funcionalidade trata, características, que traz as características daquela funcionalidade, qual o cenário de uso que ela serve, como é que é feito o seu cálculo, resumo de sintaxe, que é uma forma mais compactada da sintaxe, ou seja, um resumo da sintaxe, como você vai estruturar essa consulta, alguns exemplos, para vocês entenderem como é que é o uso desses scripts, dessas sintaxes. Descrição das entradas, mostra o tipo de dado que aquela entrada suporta, o que aquele dado significa. Então, ele traz uma série de questões de como esses dados de entrada são trabalhados e quais são as obrigatoriedades deles. E a descrição dos dados de saída, ou seja, qual o resultado que esse tipo de análise me traz. Para cada funcionalidade, eu tenho um tipo de resultado, uma forma de aparecer esse resultado dessa consulta, dessa funcionalidade do PG Routing. Bom, a sinopse ela mostra um panorama geral da função. Então ela vai mostrar, basicamente, a que ela serve, qual é o seu propósito e como ela opera. Basicamente a sinopse realiza isso. As características já vão aprofundar um pouco a leitura. Vão mostrar às vezes uma fórmula de como aquilo está implementado, vão mostrar como que esses dados são trabalhados, eles vão trazer algumas características aprofundando um pouco a leitura sobre aquela funcionalidade. O resumo da sintaxe mostra a sintaxe de uma forma resumida, de uma forma mais compactada. Por exemplo, trouxemos aqui o Dijkstra, que é um algoritmo de roteamento. Então ele tem algumas possibilidades. Eu posso trazer um ponto inicial e um ponto final, eu posso trazer um ponto final, um ponto inicial, um ponto final, e se eu quero a direção direta, eu posso trazer uma lista de cada um dos pontos. Então ele vai mostrar com uma forma resumida de como aquela sintaxe funciona. O exemplo já mostra um caso, simula um caso concreto. Então eu tenho ali como é que é um uso genérico daquela ferramenta. Por exemplo, select all, o asterisco, from, pg dijkstra, select id source target cost, reverse cost from edge table, vírgula 2,3 e fecha o parêntese. Aqui já traz um conceito interessante que a gente falou antes, que é a inner query, que é essa query alinhada. Percebam o seguinte, eu faço uma fórmula de select from, uso a funcionalidade do Dijkstra e dentro dessa funcionalidade eu preciso jogar uma nova query no formato de texto, para que ele entenda os inputs que eu estou lançando nessa funcionalidade. Isso que é a consulta alinhada. E o exemplo também traz como é que é o exemplo do resultado, como é que esse resultado aparece.
A descrição das entradas mostra qual que é o tipo, qual que é a coluna, qual que é o tipo e uma descrição dessas entradas. É muito importante a gente atentar no uso do PG Routing às palavras reservadas que representam as entradas. Porque, às vezes, a gente vai mostrar isso no exemplo, na sua tabela de dados, por exemplo, você tem a sua coluna identificadora como um PK, um Primary Key. Só que o PG Routing trabalha com o identificador com o nome ID. Então eu posso renomear apenas para o uso no PG Routing o meu PK como ID. Assim como eu posso fazer isso para o custo, para o source, para o target, para o reverse cost, eu posso fazer isso para todos os campos conforme a minha necessidade. E a descrição da saída também mostra o nome da coluna que sai, o tipo dessa coluna, qual que é o tipo de dado que essa coluna vai representar, e mostra uma breve descrição do que significa cada coluna. Bom, agora nós vamos tratar de atividades um pouco mais práticas, em que vamos tentar, a partir de exemplos, com os dados que a gente está disponibilizando nesse conjunto de dados, nesse link, como que é a manipulação desses dados e dessas funcionalidades do PG Routing. O link é esse que está aparecendo na tela para vocês, em que vocês podem fazer o download dos dados. Bom, primeiro nós vamos criar o banco de dados, criar a nossa estrutura sobre a qual nós poderemos executar as funcionalidades. A primeira coisa é iniciar o PostgreSQL. No OSGeo Live, vocês vão em Geospatial, Databases, PHP, PGAdmin. Vocês podem usar tanto o OSGeo Live quanto o Postgres instalados na máquina de vocês, seja ela Windows, Linux, não tem importância. Os procedimentos vão ser muito parecidos, apenas adaptando as informações referentes aí à instalação no ambiente de vocês. A primeira coisa é fazer o login no banco. Para o OSGeo Live, as credenciais serão username, user, password e user. Mas, novamente, no ambiente de vocês, vocês vão colocar as credenciais que vocês tiverem cadastrado. Então, vocês vão colocar o usuário master que vocês tiverem cadastrado no banco de dados e o password desse usuário. Depois, nós vamos criar a database. Se vocês estiverem usando o OSGeo Live, essa solução do PHP e PGAdmin, vocês vão clicar no botão Create Database. Se não, vocês estiverem usando a instalação normal, vocês vão clicar com o botão direito sobre o nome PostgreSQL e vão selecionar a opção de Criar Database. Depois desse botão, vai aparecer uma caixa para vocês preencherem alguns dados. Então, vocês podem preencher CREA-MG, o nome da database, apenas para fins de teste. O template, vocês podem usar ou o template do PostGIS, que é instalado junto com o PostGIS, quanto o SM local. É muito importante que vocês usem o template do PostGIS, porque senão as funcionalidades espaciais podem não funcionar. E a codificação, eu sugiro que vocês usem o TF8. Clica aqui no botão Create, ou aqui ou na tela de vocês, onde o botão Create aparecer para terminar a criação do banco de dados. Depois vocês vão fazer essa conexão no QGIS. Como é que vocês vão fazer essa conexão do banco de dados no QGIS? Vocês vão na opção Camada, Gerenciador de fontes de dados e vão selecionar a opção PostgreSQL. E depois vocês clicam no botão Novo, que será aberta uma nova janela. Nessa nova janela, vocês vão colocar um nome que vocês quiserem para a conexão, aí fica a critério de vocês. Em host, vocês vão colocar o endereço da máquina. Se vocês estiverem fazendo teste na sua própria máquina, vai ser localhost.
Se vocês estiverem fazendo isso em um ambiente corporativo, vocês têm que indicar o IP ou o nome de rede da máquina que está armazenando o banco de dados. Em princípio, como a gente está fazendo nas próprias máquinas, você pode usar o localhost. Banco de dados, a porta 5432, se essa foi a porta na qual você instalou o banco. O banco de dados CREA-MG, que criamos previamente. O usuário e palavra-senha e user, que são os usuário e senha que nós estamos usando para acessar este banco de dados. Depois, vocês vão carregar os dados que a gente já mandou aqui no folder de exemplo para vocês poderem ter ele dentro do banco de dados. Então, vocês vão carregar esses dados no QGIS e lá no QGIS vocês vão na opção Banco de Dados, vão no gerenciador BD. Dentro do gerenciador BD, vocês vão procurar o banco de dados que vocês criaram e o esquema. Aqui tem duas opções. Vocês podem criar um esquema chamado CREA-MG. Mais para frente eu vou passar a me referenciar a ele, porque eu precisei fazer uma troca de esquemas. Ou podem deixar dentro do público. Eu recomendo que deixe dentro do CREA-MG. Então, o que vocês vão fazer? Dentro dessa tela, vocês vão clicar em importar camada ou arquivo, depois de tê-los carregados no QGIS, e vai aparecer esse drop list do lado com todas as camadas que estão disponíveis. Vocês vão selecionar o vias exemplo, a tabela de destino também chamará vias exemplo, cliquem na opção criar índices espaciais e depois aqui eu creio que seja necessário vocês renomearem a chave primária para PK. Vocês vão selecionar a opção PK, opção chave primária e escrever o texto PK. E vão mandar carregar. Depois vocês repetem essa operação para as origens e para os destinos. Depois de criada a database, existe um conceito que a gente tratou lá no começo na parte teórica, que é muito importante, que é a rede ela é conectada por nós. É uma topologia arco-nó. E somente pode entrar e sair da rede a partir de um nó. A rede ela só entenderá aquilo que for um nó dentro da própria rede. Nesse sentido, em alguns cenários em que nós trabalhamos, é necessário que a gente subdivida essa rede. Por exemplo, eu tenho um eixo de logrador, um eixo de via dentro da minha análise dentro do espaço intra-urbano. Eu quero fazer análise endereço a endereço. Se eu não subdividir essa rede, ele só conseguirá encontrar pontos próximos no começo ou no final desse trecho viário, onde ele faz interseção com outra via. Mas eu preciso conectar esses endereços a pontos mais próximos, para que eu possa ter uma simulação mais próxima do real possível. Então eu recomendo que, nesses casos, onde o começo e o fim da rede não são suficientes e você precise vincular a um ponto mais próximo, que faça a quebra dessa rede. Como você pode fazer essa quebra dessa rede? A gente colocou aqui um exemplo, quebrando as vias em segmentos de até 5 metros. Então aqui nós temos vários conceitos importantes. O primeiro, vejam que eu também estou usando uma consulta aninhada aqui. Após o from, eu abri um parêntese e coloquei o select, vias exemplo, campo OSMD, code, F-class, name, ref, oneway, max speed, bridge e tunnel, que são campos que eu quero usar dentro da minha análise. Depois eu mandei criar uma linha conectada, o line merge, a partir da geometria das próprias vias. E também mandei gerar a extensão do segmento. From, aí eu usei aqui, já estou usando dentro do esquema CREA-MG, ponto vias exemplo. Essa é a anotação que nós vamos usar quando o dado estiver em um esquema que não seja o público. Sempre que o dado estiver em um esquema diferente do público, primeiro vocês vão colocar o nome do esquema, ponto, o nome da tabela. Chamei essa subconsulta de T. Depois eu fiz um join cruzado com uma série que eu gerei de até 10.000 elementos. Essa série ela estará limitada à própria extensão do segmento, não sempre serão divididos em 10.000. A essa consulta
que está alinhada, eu fiz um select, puxei todos os campos que eu chamei do T e dividi a linha em algumas secções até 5 metros. E mandei criar somente onde isso fosse maior que 1, ou seja, nas linhas que fossem maior que 5 metros. Onde as linhas fossem menor que 5 metros, elas se mantiveram integrais. Depois de feito isso como uma consulta, eu criei uma tabela para materializar essa consulta. Por que eu criei uma tabela? Porque depois eu vou precisar rodar a topologia. E ao rodar a topologia, alguns dados, que são a origem e o destino, precisarão ser preenchidos nas vias. Qual que é o meu nó de origem e qual que é o meu nó de destino. Então, não poderia ter isso somente com uma consulta. Eu preciso que isso fosse uma tabela e que tivesse a possibilidade de edição. Então, eu dei um comando chamado create table, creamg.viasexemplo tabela as select all, né, selecionando todos os campos, from creamg.viasexemplo speech 5 metros, para ficar claro que aquelas são as vias quebradas em 5 metros. Então, a partir do momento que eu criei essa tabela, as minhas chaves elas começaram a se repetir, porque como eu repliquei os dados da minha tabela de origem, a minha chave primária, a minha chave PK, ela não foi quebrada automaticamente. Então eu criei uma outra funcionalidade aqui, chamada Create Sequence, via tabela sec, que vai criar uma sequência autoincremental, ou seja, cada elemento adicional vai somando mais um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. E dei um update na minha tabela, setando PK como o próximo valor dentro dessa sequência. Esse next vol é para que ele sete o próximo valor a cada feição, ou seja, ele começa da primeira e vai setando esse novo valor a cada novo elemento. Depois eu dei um drop sequence para não ficar armazenando essa sequência no meu banco de dados, dado que eu não precisaria retomar ela nesse momento. Então, aqui eu consigo ter o meu banco de dados quebrado em seções menores de 5 metros para que eu possa ter pontos de entrada e de saída na rede mais próximos do meu objetivo, mais próximos dos meus pontos de início e de fim, que eu não precise vincular ao começo ou ao fim de um trecho de uma via de logradouro, e com uma chave única que identifica cada um desses trechos. Bom, antes de manipularmos os algoritmos do PG Routing, é muito importante que o banco de dados esteja criado e que esses dados correspondam estejam bem estruturados de maneira a corresponder às nossas análises, aquilo que nós queremos analisar. O primeiro passo é abrir o próprio interface do Postgres por meio do aplicativo PGAdmin. Então, vamos abrir. Eu tenho usado o PGAdmin 4, mas assim como estamos, se vocês estiverem usando o SGL Live, vocês podem usar o PHP PGAdmin. Eu aguardo um pouquinho até ele iniciar. Iniciou. Assim que ele iniciar, nós temos que fornecer a nossa senha master, que foi dada lá na instalação. E eu vou abrir a do Postgres 12, que é a versão que eu estou usando. Provavelmente vocês vão estar usando uma versão mais nova. Aqui, para o objetivo do curso, eu vou criar uma database nova, para armazenar somente esses dados. Então, eu vou criar database.
Vou chamá-la de CREA-MG. Como esse banco de dados eu não uso ele em ambiente corporativo, é um ambiente que somente eu uso o próprio usuário Postgres que é a raiz. Mas, caso você esteja em um ambiente corporativo, você pode colocar como proprietário o seu usuário ou aquele que o setor da estrutura do banco definir que deve ser o usuário padrão. Aqui nas definições, vou deixar o TF8, o template, vou pegar o PostGIS 30, que é a base criada para ter a estrutura de dados do PostGIS. Vou deixar no Tablespace Default. E eu acho que é isso. Os demais não são obrigatórios. Isso aqui também não é obrigatório. Vou mandar salvar. Bom, minha base de dados foi criada. Eu vou clicar aqui sobre ela. Agora eu vou criar um novo esquema para armazenar somente os dados do curso também, separado dos públicos. Então, vou chamar também de CREA-MG. Poderia chamar da maneira que eu gerasse um melhor entendimento para mim e para as pessoas que estão trabalhando comigo dentro da mesma estrutura. Aqui no caso do curso, eu vou salvar como CREA-MG. Bom, ok, agora temos o esquema CREA-MG criado, já puxando a sua estrutura. Agora, na tela do QGIS, nós vamos realizar uma nova conexão para poder conectar esse banco de dados. Então, vamos lá em Camada, Gerenciador de Fontes de Dados. Aqui eu vou vir na opção PostgreSQL e vou clicar em Novo. Vou chamar essa conexão de CREA-MG. O banco de dados eu vou chamar o localhost, porque eu estou no meu ambiente privado, então o servidor está rodando essa mesma máquina, então eu não preciso conectar com uma outra máquina. Caso você estivesse em um ambiente corporativo, você teria que buscar com o setor que estruturou qual que é a máquina em que esse servidor está instalado. Banco de dados CREA-MG. Usuário, no caso é o Postgres. E vou colocar aqui a minha senha. Aqui nós temos algumas opções. Mostrar somente que ela existe, não solucionar colunas sem restrições. Podemos até selecionar essa opção também. Também listar tabelas sem geometria, é algo que pode ser que nós queiramos. Permite carregar essa para o banco de dados, uma coisa que pode ser interessante para compartilhamento de dados dentro da estrutura. Vou mandar testar a conexão. A conexão foi bem sucedida, clique em OK. Então aqui, vamos esperar um pouquinho, que a gente está processando. Então a partir do momento que eu fiz isso, essa base de dados vai aparecer aqui para mim como uma das opções de carregamento. Vou só avaliar o que está acontecendo aqui com o QGIS e a gente retoma. A partir do momento que eu fiz essa conexão, ela está aqui disponível na minha lista e eu posso conectar e retornar a lista dos dados que estão cadastrados lá. Por enquanto, o esquema CREA-MG ainda não tem nenhum dado. Então agora nós vamos na opção Banco de Dados, Gerenciador de BD. Vou em PostGIS, escolho a opção CREA e vou clicar aqui sobre o esquema CREA-MG, porque é onde eu quero armazenar os meus dados. Eu quero que meus dados estejam salvos nesse esquema. Vou importar arquivo, pode ser um destino, criar índice espacial, posso mandar converter o nome para minúsculos e vou colocar a chave primária como PK. Então a importação foi bem sucedida. Vou fazer a mesma coisa para a origem. Também PK. E farei semelhante
para o Guias Exemplo. Então agora, tanto as minhas origens, quanto os meus destinos, quanto a base viária que eu vou usar, elas estão carregadas. Eu posso voltar a manipular aqui pela tela do PostGIS. O primeiro comando que nós vamos dar, depois de carregar os dados, é esse comando para realizar a quebra das vias em trechos menores, em segmentos de 5 metros. Por que eu estou fazendo essa quebra? Como a gente falou anteriormente, o roteamento ele só funciona para pontos que estejam dentro da rota. Para pontos que se configurem como nós, que carreguem essa característica da topologia arco-nó. Então só é possível iniciar o roteamento e concluir o roteamento em nós da rede. Caso eu estou usando como exemplo aquela base da área central de Belo Horizonte, caso eu use o trecho tal qual ele foi desenhado no OpenStreetMap, o PostGIS entenderá como nós o ponto inicial e o ponto final do trecho. Para a escala que nós trabalhamos, isso geraria uma generalização excessiva, porque nós estamos trabalhando com intra-urbano. Então nós queremos aproximar o máximo possível do que seria o endereço de porta dessas origens, desses destinos. Em outras aplicações, pode ser que isso não seja relevante, ou que a distância de 5 metros também seja excessivamente dividida. Você pode usar 10, 20, vai tudo depender de qual que é o seu objetivo de análise. Mas na análise que nós estamos realizando aqui, a gente vai usar 5 metros, porque para o intra-urbano é uma distância que consideramos suficiente para poder captar as testadas. Vou voltar lá no PostGIS e vou abrir a minha tela do editor de query. Bom, aqui vamos explicar um pouquinho. Nós temos aqui aquela opção da consulta alinhada. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu vou escrever um comentário aqui. Quando eu faço isso, ele passa a não ter efeito, ele é apenas um texto de referência. Então eu vou fazer assim, criação, etapa 1. Criação das seções de via. Vamos lá. Então aqui eu tenho o conceito da consulta alinhada. Então, para a gente poder entender, existe uma consulta aqui dentro, que é essa consulta alinhada, em que eu faço a seleção dos dados, estou pegando e mergeando, fazendo com que a linha seja somente uma para todos que seguem esses dados, e criei também a extensão desse dado. Posso vir aqui, essa é uma consulta que funciona, eu clicando ali no Explain, ele me fala quais são as operações que ele está fazendo. E vou chamar essa subconsulta de T. Aqui eu faço também um cross join, em que eu gero uma série de 0 a 10.000. Então eu tenho uma série N gerada de 0 a 10.000, onde na verdade eu só vou usar essa série dividindo 5 por essa extensão em que for menor que 1, ou seja, eu quero que os dados sejam divididos em seções de até 5 metros e limitado pelo tamanho da própria extensão da via. Aqui, que seria a nossa consulta principal, eu vou retornar todos os dados em T, vou criar uma subline string em que eu uso essa seção de 5 metros, divisão em 5 metros, e criamos um case when para poder fazer essa criação da geometria dividida. Eu posso agora vir aqui e dar um explicar. É interessante a gente observar, em alguns casos, se é possível a gente criar algum índice, seja ele espacial ou alfanumérico, que pudesse otimizar a nossa consulta. Nesse caso aqui não há muito um cenário, porque não temos nenhum tipo de chave sendo utilizado, então podemos seguir
tal qual ele está aqui. Vou rodar. Bom, ele criou a view. Só que agora eu quero pegar esta view e transformá-la numa tabela, porque eu vou precisar executar o roteamento, vou precisar executar a operação de topologia sobre esse dado. E a operação de topologia ela não consegue ser executada sobre uma consulta. Ela precisa escrever o dado. Ela vai precisar escrever qual que é, para cada linha, a origem, o source, e o target, entre os pontos da rede. Então, é necessário que eu tenha isso como uma tabela. Eu posso usar essa função aqui. Ponto e vírgula, para indicar o final. Aqui, eu vou botar um outro comentário, chamar de etapa 2, criação de tabela a partir da view da etapa 1. Isso aqui é interessante, esse recurso, para você ir documentando as suas ações. É como se você fosse registrando sua metodologia, de modo que, quando você precisar retomar esse processo, retomar esse entendimento, você consegue ver ponto a ponto quais foram as suas opções, por que você realizou cada coisa. Então é muito interessante, uma boa prática, você documentar o seu código aqui no SQL. Então, vou rodar. Vai demorar um pouquinho mais, porque ele de fato agora não é só uma consulta, ele está de fato escrevendo essa tabela. Então ele me retornou um resultado aqui, que ele selecionou esse número de feições, 47.071, e levou o tempo de 1 minuto. Agora, vamos observar um pouquinho dos dados, só para eu ilustrar uma coisa. Então eu chamo, exemplo, tabela. Quero apenas uma amostra de 10. Está invertido. Então, o que eu queria demonstrar aqui? Vejam que como eu fiz a quebra mantendo a tabela de atributos, vários trechos vão ter o mesmo identificador. E isso, para o roteamento, é ruim, porque eu preciso desse identificador para saber de qual seção de trecho está seguindo para qual seção de trecho. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é atualizar a chave. Vou escrever aqui. Etapa 3. Atualizando as chaves primárias para que sejam únicas. Interessante também a gente pensar que várias dessas funcionalidades podem ser reutilizadas em outros cenários. Então, às vezes uma solução que você estabelece aqui pode ser criada para resolver outro problema. Então é bem interessante você fazer essa documentação de modo que você consiga retomar quando necessário. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós poderíamos até documentar aqui do lado. Aqui eu estou criando a sequência. Esse atualiza. São dois. Atualiza a chave. E esse apaga a sequência. Então posso selecionar e rodar todos esses comandos de uma vez só.
é essa sequência aqui. Então, vou criar a sequência. Pronto. Levou apenas um segundo. Agora eu vou refazer aquela consulta. Outro detalhe importante, a notação padrão, se os dados estivessem no esquema público, eu não precisaria dizer em que esquema elas estão. Como a gente criou mais um esquema chamado CREA-MG, a gente tem que denotar primeiro o esquema, ponto, e o nome da tabela. Então, vou refazer aquela mesma consulta. Agora eu não tenho mais IDs repetido, o PK repetido. É único para cada linha. E é exatamente o que a gente queria que acontecesse. Bom, o próximo passo será criar os campos que são necessários para o roteamento. Assim, nós vamos alterar a tabela e adicionar novas colunas que serão preenchidas posteriormente. Então, vou copiar esse comando. Chamar de etapa 4. Criando os campos. Então, aqui nós temos a adição o alter table, eu estou alterando a tabela via exemplo, fazendo a adição das colunas com o campo source, target, custo pela extensão, pelo length, custo tempo carro, custo tempo a pé, os custos reversos, x1, y1, que são as coordenadas do ponto inicial, x2, y2, são as coordenadas do ponto final, toCoast, regra, que vamos colocar qual que é o modal que está atendido ali naquele trecho, e, por fim, o isolated. Vamos selecionar. É interessante também esse conceito. Ele funciona somente aquilo que está na seleção, se eu quiser selecionar apenas um conjunto. Então, eu posso rodar apenas algumas instruções separadas. Por exemplo, eu estou rodando apenas as instruções da etapa 4. Então, crio aqui rapidinho. Agora, outra coisa que a gente precisa destacar é o seguinte. A minha edição de coluna, eu dei o alter table, o nome da coluna, mandei adicionar uma coluna, primeiro eu digo o nome dela, depois eu digo o tipo do dado que está armazenado dela, e separo por vírgula cada uma das colunas que eu quero adicionar. Então é importante que eu diga qual que é o tipo do dado que eu estou adicionando. Agora, nós vamos preencher o campo regra. Então, vamos dar um comando de update. Aqui é muito importante a gente entender como é que esse update está sendo feito. Aqui nós estamos usando o operador in para buscar numa lista de tipos aquilo que a gente quer dar um determinado preenchimento. Só que a gente está fazendo uma coisa a mais. A gente está usando o comando not in, ou seja, tudo que não é cycleway, que é ciclovia, footway, que é caminho de pedestre, pedestrian, surface e step, eu estou dizendo que é carro. Ou seja, tudo que não é isso pode ser percorrido pelo carro. E o que sobrar, ou seja, o que é algum desses, eu estou dizendo que é especificamente para o transporte pedonal. Então, vou colocar aqui. Vamos colocar mais uma etapa aqui. E vou executar essa operação. Foi rapidinho também. Ok. Então agora nós já temos a nossa base de dados carregada. Aqui a distribuição que fica os pedonais e aqueles que também podem ser percorridos pelo carro.
Agora nós vamos preencher aquele outro conjunto de dados. Vamos considerar como premissa que o tempo de deslocamento a pé é de 5 km por hora. Não vamos considerar a declividade como um fator de impedância, porque nos demandaria um outro tipo de expediente. Todas as velocidades serão transformadas de km por hora para metros por segundo, porque a unidade de medida dos trechos, dado que eles estão em um sistema de referência projetado, ele é métrico. E para as vias do carro, consideramos a velocidade máxima como a velocidade de percorrimento. Ou seja, sempre estará se deslocando no máximo da velocidade permitida. Então, vamos criar aqui a etapa 6. Atualizando. Demais campos. Então aqui, o que a gente está fazendo? Os campos x1 e y1 estão sendo preenchidos com as coordenadas x e y, esse comando stx e sty, do ponto inicial a partir da geometria. x2 e y2, mesmo comando stx, sty, só que agora do ponto final, do endpoint, a partir da geometria. O custo de extensão está sendo a própria extensão da via. O custo de tempo de carro, quando a regra é carro, ele está pegando a extensão da via e dividindo pela divisão da velocidade máxima, dividido por 3,6, para calcular por metro por segundo. Quando ele não é acessível pelo carro, nulo. O custo de tempo a pé, a gente está pegando a extensão, dividindo por 5, dividido por 3,6. O custo reverso pela extensão é a mesma extensão que a gente calculou antes. O custo reverso de carro também é a mesma fórmula, para o custo direto do carro. E o custo reverso a pé também é a mesma fórmula. Se estivéssemos considerando, por exemplo, a declividade, o custo direto e o custo reverso seriam diferentes. Posto que, para subir um aclive, eu tenho uma velocidade diferente de para descer um declive, sendo que eu estou olhando a via ou do ponto mais baixo para o ponto mais alto, ou do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Eu não levo exatamente o mesmo tempo, mas esse não é um cenário que a gente está considerando aqui. A gente está fazendo somente pela velocidade de 5 km por hora. Então, ok, agora todos os dados já estão atualizados. A partir daqui, eu já tenho todos os dados que eu preciso para criar a topologia. Logo após, nós vamos criar a topologia em si. Agora a gente vai criar algumas colunas que serão necessárias para o roteamento, ou que poderão armazenar dados que são significativos para a gente calcular o tempo de percorrimento e a distância de percorrimento. Então eu rodei um comando chamado alterTable, disse qual que é a tabela que eu quero alterar, creamg.viasExemplo tabela, entre aspas simples, 0.001 com uma tolerância de topologia, vírgula, geon, também entre aspas simples, vírgula, pk, que é a nossa chave primária, também entre aspas simples. Com isso, nós podemos rodar ou o botão de play ou execute para que a topologia seja criada. Ele vai processar, vai mostrar na tela para vocês o número de faces que já foram processadas até que esse processamento chegue ao final. Assim que o processamento chegue ao final, nós já estaremos prontos para rodar os nossos roteamentos. Como nós falamos na parte teórica, para que a rede faça os seus roteamentos, faça as suas análises, é necessário que os nós de entrada e saída estejam vinculados à rede, ou seja, sejam nós conectados à rede. Só que na realidade, muitas vezes nossos pontos eles não estão exatamente sobre as vias. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um cadastro de endereço porta a porta, não necessariamente ele vai estar locado exatamente sobre a minha via, mas em um ponto próximo. Então, para isso, nós vamos criar algumas consultas para fazer a aproximação desse ponto que eu tenho na realidade com o ponto mais próximo da rede, de modo que eu consiga pegar o seu identificador e assim poder
processar as meus roteamentos, minhas rotas e as minhas isócronas. Nós vamos fazer esse procedimento separando também a rota destinada ao carro e aquela rota que pode ser acessada a pé, partindo da premissa de que uma via que apenas permite o trânsito de pedestres, ela não pode ser acessada por um carro. Então nós faremos isso para que seja coerente os pontos de origem e de destino com o modal de deslocamento, seja ele o pedonal, seja ele de carro, que são os modais que nós estamos trabalhando aqui nos nossos exemplos. Assim, criaremos 4 consultas: pedonal, origem, pedonal, destino, carro, origem, carro, destino. Para criar o pedonal, nós vamos rodar essa consulta. Nós vamos chamar essa view de CREA-MG, que é o nosso esquema, ponto, origem, snap, rede, pedonal. Aqui, eu chamo a atenção que nós vamos usar um conceito que é o Cross-Join Lateral. Esse Cross-Join Lateral, ele funciona como uma tabela à direita. Nessa tabela, primeiro eu vou falar do subquery que está vinculada a ela. Eu tenho o comando select, eu seleciono quais são os campos, eu uso a função stDistance para calcular a distância entre o meu vértice da minha tabela que foi criada na topologia. A topologia, após ela processar, além de preencher o source e o target da minha tabela de faces, ela vai criar também minha tabela de nós. Então eu vou usar esses nós como referência para saber onde eu aproximo a minha geometria, qual que é o nó mais próximo da minha geometria. Então nós vamos criar o stDistance e chamar ele de dist, distância. From CREA-MG.vias-exemplo tabela vértice PGR. E vou fazer a essa um left join, onde, com a minha tabela de vias, onde a origem foi igual ao ID. E aqui eu vou ordenar esse menor traço maior, ele é uma outra forma de eu calcular a distância euclidiana. Então eu vou calcular essa distância entre as geometrias e vou dar um limite 1. O que é esse limite 1? Eu quero apenas aquele que tiver a menor distância, logo o ponto mais próximo. Então essa consulta vai me permitir realizar esse snap, essa aproximação do meu ponto de origem para o meu ponto mais próximo da rede. Como eu estou usando aqui nesse momento a rede pedonal, estou preocupado com o transporte do pedestre e, como nós falamos anteriormente, pode se deslocar em qualquer uma das vias, porque eu estou considerando que a via do carro ela tem uma calçada associada, eu não vou fazer nenhum tipo de seleção específica na minha camada de vias. Agora, para tratar da origem do carro, a consulta ela vai ser bastante semelhante. Eu vou selecionar os meus campos, vou fazer o cálculo da distância e vou pegar a distância que esteja a menor distância, ou seja, vou limitar a 1. Só que aqui eu vou tratar uma coisa a mais. Logo depois do left join, eu vou colocar uma cláusula de where. Eu vou delimitar a camada que eu estou consultando. E eu vou colocar isso apenas para onde a regra for igual a carro. O que isso vai fazer na prática? Isso vai fazer com que o meu ponto de origem seja aproximado apenas aos nós que são possíveis para o deslocamento do carro. Com isso, quando eu for realizar o meu roteamento, eu vou ter a certeza que o meu ponto de origem, caso eu esteja simulando carro, vai cair apenas onde é possível se deslocar por carro. Agora, o destino pedonal ele vai ser bastante semelhante. Eu vou selecionar os dados, eu vou fazer a análise de distância, eu vou pegar apenas aquele que tem a menor distância, só que sempre trocando onde eu tinha colocado a origem, colocando o destino. É importante que eu tenha os dois vinculados à rede para que eu possa fazer o trajeto entre um e outro se deslocando pela rede. Não adiantaria eu ter somente a origem se eu não tiver o destino também locado na rede. Todo esse procedimento é importante para que eu possa adquirir o ID da rede, que é esse ponto chamado ID-RDE. Eu preciso desse valor, dessa chave, para que eu possa depois usar na minha consulta para poder saber a qual nó está vinculado àquele ponto de origem e àquele ponto de destino. Então, essa etapa é absolutamente fundamental.
A mesma coisa que nós fizemos para a origem, nós também vamos fazer para o destino, para o carro, para o transporte por carro. Ou seja, eu vou delimitar, vou fazer a análise da distância, só que eu vou delimitar apenas aqueles vértices cuja regra me dizem que é possível o deslocamento por carro. Eu vou querer aquele ponto, aquele nó, que tem a menor distância para o meu ponto de destino. Eu vou fazer essa análise e vou rodar para todos os meus destinos. Aqui também cabe uma ressalva que, caso você tenha uma base de dados muito volumosa e que esse processamento comece a se tornar muito demorado, uma solução que você pode fazer é criar uma consulta materializada a partir dessa consulta. Então você usaria um comando, criaria primeiro essa view e depois usaria um comando select all from, por exemplo, cria mg.destino snap underline rede underline carro e daria o comando create materialized view, daria o nome dela, S. Assim você cria uma view materializada sem ter a necessidade de ficar reprocessando esse resultado a cada vez. Mas lembrando que, caso você opte por usar uma consulta materializada, você precisaria, sempre que necessário, dar um comando de refresh materialized view para que os dados sejam atualizados. Então você fez uma inserção de um conjunto de destinos, fez uma inserção de um conjunto de origens. Você precisaria sempre dar esse comando para dizer ao banco de dados que você quer que esse dado seja atualizado. Agora que nós já ajustamos a base para ter os dados necessários, os campos necessários e a divisão necessária para que os nós sejam locados a cada 5 metros, basicamente, nós podemos rodar a topologia da rede. A topologia vai ser rodada com este comando. Vou chamar aqui de etapa 7. Criando a base topológica. Então aqui o que eu preciso dar para ele? Então select create topology, que é uma função do pgrouting. Vou dar aqui o nome da minha tabela, com o esquema e o nome da tabela, o meu grau de precisão, o meu grau de tolerância, a minha coluna de geometria, entre aspas simples, e aqui também entre aspas simples, qual que é a minha chave. Se minha chave chamasse D, eu não precisaria denotar qual que é a chave. Mas como nós a chamamos de PK, a gente precisa denotar porque o pgrout não entende automaticamente. Assim como a geometria, o padrão dele é DG1, mas que não é um padrão muito usual. Então, vou mandar rodar essa operação. Bom, ele vai começar a fazer algumas checagens e perceba aqui embaixo que ele vai falando quantas vias já foram processadas. Bom, vamos esperar o processo acabar e a gente retoma a partir desse ponto. Bom, aqui concluiu, a gente pode ver aqui nas mensagens, as mensagens que foram exibidas, foram processando cada um das faces, um ID nulo, e ele criou a tabela contendo os nós, chamamos de vértice table, e por padrão ele recebe essa nomenclatura, vértice underline PGR. Então a partir daqui a gente pode começar a trabalhar os dados por roteamento. Como a gente falou anteriormente, é necessário que os pontos que são usados no roteamento estejam na rota. Ele só entende aquilo que está dentro da rota. E para operacionalizar isso, o pgrout trabalha com o ID desses pontos, com o campo identificador desses pontos. Então, o trabalho que nós vamos fazer aqui agora é criar consultas para fazer essa aproximação virtual, para identificar qual que é o ponto da rota mais próximo dos nossos pontos de interesse, de origem e destino. Então, aqui nós vamos usar essas consultas para criar. É importante a gente explicar o seguinte: nós vamos separar para entender quais são os pontos de origem e destino. No caso do carro, aqueles pontos que se correlacionem a feições lineares, a minha rede, adaptado ao transporte do carro, para que eu não tenha uma ligação de início a de fim, voltada ao carro, em que eu só possa acessar se for um pedestre, e isso gerar uma desconexão da minha análise. Então eu vou
colocar aqui. Copiar isso. Consulta. Então aqui nós vamos fazer um snap da origem a pé. Chama de etapa 8. Vamos chamar de aproximação da origem na rede pedonal. Então aqui vamos explicar um pouco o que faz essa consulta. Então vamos explicar primeiro essa parte interna e depois a gente explica o conjunto como um todo. Então eu faço aqui a seleção do ID, dos vértices, né, dos nós criados na rede. Chamo o dg_on de g_on por uma questão de conveniência. Calculo a distância entre o ponto de origem e o ponto da tabela vértice. From a tabela vértice, faço um left join. Aqui juntando o source, ou seja, a origem, com o ID do vértice. Faço um order by da distância. Essa aqui é uma outra forma de eu calcular a distância entre dois elementos, entre as origens g_on e o dg_on da tabela vértice. E limito isso a 1. Por quê? Eu quero pegar apenas o que é mais próximo. Então, pega a menor distância. Chamo ela de pontos. Aqui eu fiz a seleção from crmg.origem. A essa subquery aqui, essa subconsulta, eu fiz um join lateral cruzado, fiz cross join lateral, a camada pontos, e trago aqui as informações que eu quero. Da camada origem, o ID de origem dela, chamo de ID original. Da camada pontos, o ID, que é o ID do ponto da rede que é mais próximo daquela minha geometria da origem, a distância, a geometria original e a geometria da rede. Então, vou fazer um spline aqui. Eu tenho que fazer de tudo. Na verdade, ele chama origem feed. Aqui, um pequeno erro. Bom, aqui ele me trouxe os exemplos. Vejam o seguinte. Da tabela vértice, ele está usando o índice espacial. Da tabela, via exemplo da tabela vértice, exatamente. Estou trazendo o índice espacial. O que está otimizando a performance da minha consulta. Vamos ver aqui do origem. Ele está puxando a geometria, mas ele não está usando o índice espacial, apesar da minha tabela ter. Vamos lá olhar. Índice. Tem a tabela. Então, vamos pensar aqui. Eu vou... Uso o source. Um outro ponto que a gente pode fazer é criar aqui na via tabela exemplo um índice, e aí agora tabular, por campo source, e na camada vértices, vamos ver se ela já tem um índice na campo ID. Tem apenas o índice espacial, o índice no campo ID também. Então vamos lá. Create index idx origem source on. Deixa eu pegar aqui novamente como é que é a sintaxe para a gente fazer certinho. Aqui. E vou adaptar. Chamar ele de idx source origem
da tabela via exemplo. Vou usar o operador btree, que é o operador para dados alfanuméricos, do campo source. Criei o índice, agora vou novamente dar um explain, pedir para ele ler a minha consulta. Agora ele já usa o source origem, ou seja, faz mais uma otimização aqui para que possa ser um pouco mais rápido. Podemos fazer a mesma coisa para o ID da tabela vértices. Vamos lá. Então eu quero pegar essa tabela aqui. Botar aqui o nome do campo, o nome da tabela, fazer esse padrão de nomenclatura e o campo ID. Agora creio que tenhamos feito todas as otimizações que podemos fazer. Vamos criar essa view. Pronto, a view está criada. Agora vamos criar o snap só um minutinho. Vamos criar o mesmo snap do origem, só que agora para a base de carro, do transporte veicular. Vou copiar isso aqui. Chama ele de etapa 9. Aqui eu já sei que eu tenho que trocar para FD. Vamos dar o explain. Então, temos a mesma construção de consulta aqui. Qual que vai ser a grande diferença? Aqui dentro desse left join, quando eu puxo a tabela, os vértices originais da tabela roteada, eu posso puxar o campo de regra e dizer que eu quero somente quando a regra for igual a carro. Assim eu limito os meus pontos a apenas aqueles que são possíveis de acessar por carro. Vou criar essa view aqui também. Ótimo. Agora vamos criar para o campo de destino, a rede pedonal. Então vai ser uma consulta bastante semelhante, só que onde é origem, nós vamos trocar por destino, basicamente. Vou colocar aqui etapa 10. Aqui só faltou corrigir rede carro. Agora aqui a aproximação da origem, do destino, né? Etapa 10. Vou fazer aquele mesmo explain para ver se... aqui tem o FD. Para ver se há algum erro nessa consulta. Ok. Certinho. Vou criar essa view. E vamos criar a view também agora para o carro, para a rede veicular.
Chama de etapa 11. Vou dar explicar, né? Um explain. Ok, está funcionando corretamente. Agora eu vou criar essa view. Bom, a partir desse ponto, toda a parte da base de dados está criada. Agora nós vamos começar a manipular isso dentro do QGIS e dentro do PGAdmin, né, aqui do PostGIS, para a gente poder ir começando a fazer nossas análises, dado que agora a nossa estrutura já está pronta. Só antes da gente entrar nessa parte, quero mostrar para vocês como ela vai se comportar dentro da geometria, né? Como é que essas geometrias vão se comportar. Então aqui tem meus campos de origem originais. Eu vou adicionar, vejam que o snap da origem, por exemplo, pedonal, eu tenho duas camadas aqui. Uma tem a geometria original e a outra tem a geometria da rede. Lembrem lá das primeiras aulas, nós falamos que como para o banco de dados, a geometria ela é uma coluna, eu posso ter várias colunas de geometria associadas ao mesmo dado. E isso traz alguns ganhos, algumas vantagens, como a gente poder ter, por exemplo, em vários sistemas de referências diferentes, várias geometrias diferentes, por exemplo, nesse caso, que eu fiz a agregação com join, eu poderia usar uma ou outra, eu poderia inclusive correlacioná-las, fazer um cálculo comparativo. Então aqui eu quero carregar essa aqui na tela para ver qual que é a diferença do ponto onde ele está originalmente e aonde ele foi colocado na rede. Vejam que não há uma diferença muito gritante. O que ele fez foi pegar esse ponto de origem e aproximar aqui ao ponto de destino. Uma distância aproximada de 5 metros. Pouca coisa. Então, é basicamente essa operação que a gente quer fazer. Que é trazer para próximo, trazer para junto da rede os pontos que nós plotamos, os nossos pontos de interesse, para que a partir da rede ele possa fazer as análises de roteamento.